Querendo ou não, o Dragon vem manipulando toda a jornada dos Mugiwaras até esse momento da história, de maneira direta e indireta também. Na verdade, o Luffy nasceu para cumprir um propósito obscuro do Dragon. Será que isso pode fazê-lo o inimigo final do Luffy ao final de One Piece? É sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu trouxe a possibilidade do Dragon estar manipulando toda a jornada dos Mugiwaras das sombras. Será que isso pode fazê-lo se tornar o vilão final do Luffy ao final de One Piece? Será que pai e filho vão lutar entre si? É essa possibilidade que nós vamos comentar nesse vídeo aqui. Mas antes, eu quero saber se você já assistiu esse vídeo. É um dos vídeos que o YouTube não te recomendou, mas eu acredito que vocês vão gostar. Se ainda não tiver assistido ele, calma, assista esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Após descobrir o que é o One Piece, o Roger riu e disse que queria ter nascido na mesma época de Joy Boy. Com isso ele percebeu que eles tinham chegado cedo demais e que no futuro alguém estaria destinado a superá-los. Com isso ele se perguntou quem iria fazer isso, mas ao mesmo tempo respondeu que seria seu próprio filho, e já que ele não tinha um, logo deveria providenciar. Então o Ace nasceu do desejo do Roger em ter seu próprio sangue o superando, ou fazendo aquilo que ele não conseguiu ou não poderia fazer, que é encontrar o One Piece e tomar alguma decisão de como utilizá-lo, isso de modo a impactar ou não o mundo. Logo após a sua morte, o Ace nasceu. Ele cresceu sem saber o porquê tinha nascido, mas para ele próprio, o significado da sua existência não fazia sentido, já que ele nasceu em um mundo em que seus pais não estão vivos e descobriu que tinha o pior sangue possível, o sangue de um suposto demônio. O Ace não sabia o propósito da sua vida, mas Roger e Barba Branca sabiam, até porque na última conversa entre eles, o Roger contou quase tudo, só não contou o que é e onde está o One Piece porque o véi não quis saber. Mas até o desejo de ter um filho que iria lhe superar, o Roger deve ter dito, e por isso o Yonkou logo que pôde colocou o Ace embaixo das suas asas, para que assim a marinha não pudesse caçá-lo e ele pudesse alcançar esse objetivo. Agora, levando tudo isso em conta, nós podemos traçar um paralelo entre Roger e Dragon, que é o foco principal desse vídeo. Na execução do Roger, nós temos um Dragon jovem frente ao Rei dos Piratas sendo executado. Sua cara não esboça outro sentimento senão raiva, um incômodo por aquilo está acontecendo. Um homem está sendo executado por simplesmente querer ser livre para navegar. Ele está sendo utilizado como exemplo para que outros não sigam o seu. Nós ainda não sabemos a relação de Dragon e Roger e nem se eles realmente já se encontraram em algum momento. Mas para um homem como ele, que tinha os propósitos que tinha, querer ter um filho justamente no momento em que estava em ascensão ao posto de homem mais procurado do mundo é bem estranho. Eu diria conveniente até demais. Se em algum momento eles tiveram alguma interação e o Roger tiver contado a ele a mesma coisa que contou ao Barba Branca, ele pode ter sabido sobre os acontecimentos de 20 anos no futuro, e então poderia ter seguido o mesmo exemplo do Roger, em querer ter um filho para um propósito futuro. Essa parte aqui é mais especulação, mas se encaixa perfeitamente no que a gente está falando. Mas ainda assim existem outras semelhanças entre esses dois homens que faz a gente se questionar se eles realmente já se encontraram ou não. Assim como o Roger teve um filho e deixou com o Garp, o Dragon também teve e deixou com seu pai. O Garp é um ponto em comum entre eles dois, já que é pai de Dragon e é considerado um Nakama pelo Roger. E em suas épocas, os dois são os homens mais procurados do mundo. Assim como o Roger com o Ace, o Dragon também tem grandes propósitos para o Luffy. E quando ele descobriu que o Luffy quis se tornar um pirata, disse: "Um pirata, hein? Nada mal. Siga em frente se esse é o seu caminho." Quando questionado do porquê estava ajudando o Luffy, ele disse que não teria razão em atrapalhar a jornada de um homem. A ideia aqui é pensar no Dragon seguindo a mesma ideia do Roger, ter um filho para fazer aquilo que ele não pôde ou não poderia fazer. Foi para isso que o Luffy nasceu. Ao se tornar o líder do exército revolucionário, ele não poderia mais se expor ou agir efetivamente no campo de batalha, já que no momento em que ele desse as caras, sendo o homem mais procurado do mundo, a marinha iria em peso para tentar matá-lo. Então ele deixa para agir com as próprias mãos no momento certo,
onde a batalha final vai se desenrolar, e aí é vencer ou morrer. Essa parte casa com aquele possível contato do Dragon com o Roger para saber o momento certo. Como é que ele saberia que só 20 anos depois, que é o tempo presente, seria o momento certo para desafiar o governo mundial? Ele só saberia disso se tivesse conversado com alguém que foi até a última ilha e descobriu tudo sobre o século perdido. Assim como Oden soube o que iria acontecer e falou ou profetizou que 20 anos depois seria o momento em que o mundo viraria de cabeça para baixo. Isso também pode explicar o porquê o exército revolucionário fugiu e não lutou contra o bando do Teach lá em Baltimore. Eles ainda não podem agir efetivamente porque qualquer derrota pode botar abaixo anos e anos de um trabalho árduo e contínuo. Mas mesmo assim, para as pretensões do Dragon, ele ainda precisava de alguém para meter o louco, para expor as mentiras e as fraquezas do governo mundial em busca de legitimizar a sua causa. Fazer a população entender quem é o verdadeiro inimigo só faria com que o seu apoio e causa pudessem se tornar legítimas, e assim concluir o seu objetivo. Mas como eu falei, o Dragon não poderia ser esse homem, então quem melhor do que um filho que é sangue do seu sangue para fazer isso por ele? Ah, mas como ele sabia que o Luffy faria tudo isso se eles nunca se encontraram, e o Dragon nunca falou sobre os seus objetivos? Como ele sabia que o Luffy não seria induzido pelo Garp a se tornar, sei lá, um marinheiro, e assim no futuro combater seu próprio pai? Aí é que tá a questão, ele não sabia, mas sabia que sendo sangue do seu sangue, seu filho meteria o louco em qualquer lugar ou posição que ele estivesse, porque seu sangue ferveria em meio às injustiças à sua volta, assim como é com Dragon e Garp. Agora, se o próprio Dragon não foi induzido ou não se deixou ser induzido pelo Garp a se tornar um marinheiro, e mesmo que no passado ele tenha sido, já que seu passado ainda não foi revelado, no meio do caminho ele percebeu que aquele não era o melhor jeito de, digamos, endireitar o mundo. Por isso ele acabou se tornando um revolucionário, para assim ter o poder e meios para mudar o mundo com as suas próprias mãos. Da mesma forma seria seu filho. Se o Luffy fosse um marinheiro, pirata ou até revolucionário, ele meteria o louco assim como ele já faz. Se fosse um marinheiro, seria basicamente o que o Garp foi lá no passado. Um marinheiro que não quis se tornar um almirante porque odeia os Tenryubitos e continuaria fazendo tudo o que desse na telha sem medo de ser feliz. Então o que o Dragon fez foi colocar uma bomba relógio no mundo que explodiria independentemente de qualquer lugar que estivesse ou posição que ocupasse. Como Luffy se tornou um pirata, essa bomba está explodindo pelo mundo nos braços da marinha, e com isso mostrando a verdadeira face do governo mundial. Algo que o Dragon precisava que fosse feito, mas que não poderia fazer com as suas próprias mãos. Diante disso, nós temos que o Dragon pode ter seguido o exemplo do Roger em ter um filho para fazer aquilo que ele não poderia. Mas para isso se concretizar, ele manipulou ou vem manipulando toda a jornada do Luffy, até mesmo antes do seu nascimento, já que, querendo ou não, ele é parte essencial do seu plano. Outros indícios de que isso é verdade são os momentos em que o Dragon efetivamente ou por meio de ordens interferiu na jornada do Luffy. O primeiro momento a gente já sabe. No capítulo 100, ele deixou o Luffy zarpar. Se ele não tivesse aparecido para se despedir do seu filho, o Luffy teria sido capturado e preso. Outro momento onde ele não interfere, mas confirma o que foi dito anteriormente, foi logo após os acontecimentos de Enies Lobby. Ele fala: "Continue em liberdade, Luffy. Algumas vezes na história, assuntos como o seu aumentam as dúvidas do povo. A estabilidade do mundo precisa ser questionada. O dia de nos encontrarmos chegará logo." Isso nos diz que o plano do Dragon para o Luffy está se concretizando, e ele está mostrando a verdadeira face do poder vigente. Outro momento foi com o Kuma salvando os Mugiwaras em diversos momentos. Primeiro não matando eles lá em Thriller Bark como foi ordenado pelos Gorosei, depois salvando todos eles de serem capturados pelo Kizaru e Sentomaru, além de jogá-los cada um para um local ou uma ilha determinada para que eles pudessem desenvolver suas habilidades e assim se tornarem mais fortes, e também protegendo Sunny por 2 anos, até que eles finalmente voltassem. Essas ações vieram do próprio Kuma, mas por intermédio do Dragon, já que fazendo isso, os planos do Dragon manteriam seu curso. Ou poderíamos dizer que essa era uma das suas funções, além de atuar como os olhos do Dragon dentro da organização. Isso nos diz que até o time skip dos Mugiwaras pode ter sido planejado pelo Dragon, já que eles adentrariam em um novo mar mais perigoso e precisariam se tornar mais fortes para continuar seguindo em frente, e indiretamente ajudando o exército revolucionário. Nós também podemos contar que a partir da guerra de Marineford a relação entre Luffy e Dragon foi revelada,
E na conversa entre Dragon e Ivankov lá no capítulo 593, ele fala que o Luffy não é mais uma criança, o que dá a entender que ele tem que se tornar mais forte, que ele tem que evoluir para continuar por conta própria, sem que ninguém tenha que protegê-lo. Não só isso, mas ele também trabalhou e instruiu a Robin por si mesmo pelos 2 anos do time skip, mostrando para ela como os revolucionários estão organizados e possivelmente o plano para que eles possam derrotar o governo mundial de uma vez por todas. Mas ainda assim podemos contar que ele ordenou uma missão de investigação em Dressrosa que acabou ajudando em momentos cruciais do arco, onde o revolucionário que mais brilhou foi o Sabo. Já que o Luffy é uma bomba relógio prestes a explodir em diversos locais a favor dos revolucionários, por que não ajudá-lo diretamente em alguns momentos? Foi isso que aconteceu nesse arco. Diante do que foi apresentado, o Dragon realmente vem manipulando toda a jornada do Luffy para que, com suas ações, a verdadeira face do governo mundial possa ser mostrada. O que seria melhor do que criar o ser mais livre em um mundo onde a liberdade é restrita e o governo controla tudo? Então, assim como Roger teve o Ace para superá-lo e fazer aquilo que ele não conseguiu, o Dragon teve o Luffy para fazer aquilo que ele não poderia, como uma bomba que foi explodindo em cada ilha que passou e foi quem mais mostrou a podridão do governo mundial. Mesmo sendo um pirata, ele foi quem mais agiu em prol dos revolucionários, tudo de acordo com o plano do Dragon, e por isso a gente pode até considerar que é ele que vem manipulando toda a jornada dos Mugiwaras. Isso não necessariamente quer dizer que ele é uma pessoa ruim ou o vilão final do Luffy. Na verdade, o Luffy em essência já é inquieto frente ao desconhecido, a injustiças. O que o Dragon fez e faz é utilizar isso como benefício para os revolucionários e impulsionar cada vez mais para que o Luffy continue seguindo em frente. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e pra mim o Dragon vem sim manipulando toda a jornada dos Mugiwaras, desde o seu nascimento até agora. Mas isso não caracteriza ele como vilão final do Luffy ou uma pessoa ruim. Na verdade, ele só tá criando o homem mais livre do mundo, o que vai mostrar a podridão do governo mundial. Mas eu quero saber a opinião de vocês, vocês concordam, discordam, acham que o Dragon realmente pode ser um vilão? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos, inclusive aquele do início, lá que eu falei que você ainda não assistiu, e eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!